paz do Senhor Jesus para todos. Tudo bem? Deus vai abençoar a vida dos irmãos. Tive sumido esses dias por não estava bem. Mas estamos de volta, né? É o que importa. Quero deixar uma mensagem para reflexão de todos, né? Tudo que vem acontecendo, tudo que o Brasil vem enfrentando, né, meu irmão? Tá essa guerra acirrada de política, cristãos se corrompendo, trazendo o mundo para dentro da igreja. E fazer uma breve reflexão sobre ainda o tema do carnaval, né, que muitos pregam dizendo, como um pastor fez oração dizendo que o carnaval não era pecado, que ignorante era quem rejeitava. Mas vamos lá. Deus está onde há o pecado, há a carnalidade. Deus está num lugar aonde é oferecido rituais para Deus estranho, para Maomé, principalmente Moloque, aonde é oferecido sacrifício de vidas humanas, principalmente crianças. Isso se deu origem no livro de Gênesis, capítulo 18 e 19, quando houve a queda da Babilônia, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. No livro de Gênesis, capítulo 18 e capítulo 19, mostra a destruição, porque ali havia uma grande carnificina, uma grande maneira de pecado gerar uma mensagem bem vigilante, porque hoje nós não podemos falar nada que é constrangimento e também gera processo. Mas vamos lá. Naquele tempo, Deus envia 2 anjos à casa de Ló, e Ló oferece suas 2 filhas. A Bíblia então relata que quando Ló oferece suas 2 filhas, os homens daquela cidade então falam para Ló: nós não queremos as suas 2 filhas, nós queremos os 2 varões, que são anjos, que estavam dentro da casa de Ló, que Deus tinha enviado, porque eles queriam abusar daqueles homens. O pecado era tão grande naquele tempo que Deus então decide destruir aquele lugar. Mas antes, Abraão pergunta: Senhor, se tivessem justos naquela cidade, o Senhor destruiria? Deus responde: não, eu pouparia por causa dos 100 justos que tem dentro daquela cidade. Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria? Não, eu pouparia por causa dos justos que estão dentro daquela cidade. Pois bem, Senhor, e se tiver 10 justos dentro daquela cidade, o Senhor destruiria? Deus responde: não, eu pouparia por causa dos 10 justos que está dentro daquela cidade. Então Abraão intercede por seu sobrinho Ló, para que assim não morresse junto com o povo de Sodoma e Gomorra. Aquela intercessão moveu o coração de Deus. Aqui nós aprendemos uma lição, que nós devemos orar não só por quem nos faz bem, mas por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos afrontam, por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos apedrejam, por aqueles que de alguma maneira tenta acabar com a nossa reputação, destruir algo que Deus nos deu. Entristecemos o nosso coração porque somos ser humano. Jesus veio em carne, veio em osso, teve tentações, passou por provações para nos mostrar a realidade. Assim como Isaac foi oferecido como sacrifício no Monte Moriá, pela vida de Abraão, Deus pede
aquilo que Abraão mais tem de valor, o seu filho primogênito, que se chamava Isaque. Imagina você, se Deus te pedisse hoje, como sacrifício, o seu filho primogênito. Olha o amor de Abraão e a obediência dele pelo seu filho, um amor, e a obediência dele por Deus, também demonstrando um grande amor, um grande afeto. Então nós vemos aqui algo surreal, porque antes de tudo, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, acontece uma briga dos pastores de Ló contra os pastores de Abraão, que apacentava as ovelhas. Então Abraão fala: a terra que tu escolher, se tu escolher para a direita, eu irei para a esquerda, e assim vice-versa. Então Ló escolhe o melhor campo, o melhor lugar, porque estava bem arejado, era verde, era boa para plantio, né? Olhou com os olhos carnais. Abraão então seguiu para o outro lado, terra estéril, que não tinha nada, que não gerava nada. A partir daquele momento, acontece um milagre. Deus promete para Abraão que aonde Abraão colocasse a planta dos seus pés, Deus daria por herança. Você pode não estar dando credibilidade a essa pregação, mas eu vou chegar a um ponto crucial que vocês vão entender. Porque falar da palavra de Deus hoje, meu irmão, poucas pessoas dão ouvido, mas baderna, prostituição, adultério, mulher pelada, né, meu irmão, que se chama lascívia, teria um grande engajamento no Facebook, no Instagram, no TikTok, porque quando nós abrimos, o que mais nós vemos é esse tipo de porcaria. O Brasil está sendo tomado conta por uma entidade maligna, uma não, várias, que está cegando o povo. O povo não está vendo o que está acontecendo. O carnaval é uma distração para abrir portais espirituais de destruição, para acabar com lares, acabar com vidas, destruir pessoas, casamentos. É uma festa maligna, assim como tinha em Sodoma e Gomorra. O povo não queria saber de Deus, o povo queria saber do pecado. Porque o pecado alimenta a carne, o pecado alimenta o ego, o pecado satisfaz o desejo da carne. Confrontar o pecado, meu irmão, é algo que poucos estão fazendo hoje em dia. Mas eu acredito na geração de remanescente que prega a verdade, que anuncia a verdade e não se curva para o sistema. Quem crê nisso, eu creio que vai glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele se faz presente. Bom, muitos não acreditam, mas vamos lá. A verdade é essa. Muitos usam o carnaval, o feriado, para passear, curtir festas que atrai prostituição, droga, há demônios por trás, como Pombagira, Preto Velho, Exu Caveira e outras séries. Veja que na época de carnaval acontece tantas atrocidades, tanta coisa maligna acontece no mundo quanto morte, no modo geral. Veja que em Olinda e Recife teve uma tentativa de chacina. Isso são vidas que é consagrada ao diabo, que é entregue na mão do inimigo. E aonde o diabo acha brecha, ele entra. Pois bem, Jesus está voltando. E eu vou provar para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Logo em seguida, nós os que estivermos vivos sobre a terra seremos arrebatados como ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Versículo 18. Consolai-vos, portanto, uns aos outros,
com essas palavras. Vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, ou perdoai uns aos outros, porque sendo assim, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Há pessoas carregadas de uma tristeza, de uma angústia, que está dentro do peito, que não consegue, meu irmão, tirar de maneira nenhuma. Está explícito, de forma bem clara, na face de muitas pessoas, porque custe, está rodeado de pessoas, cercado, mas encontra-se vazio. O que falta? Eu vou te dar agora. O que falta através da palavra na sua vida? Falta Jesus Cristo para saciar, para tampar a brecha que o inimigo abriu. O maior prazer do diabo é destruir lá, é acabar com famílias, é destruir projeto. E Deus não. Deus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Enviou seu Filho único, unigênito. Veja que no Monte Moriá, Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Porém agora, nós vemos lá no livro de Mateus, capítulo 25, Jesus sendo entregue, o único filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Vida eterna não quer dizer 5 dias de prazer, não, meu irmão. 5 dias que tu vai pular, que tu vai gritar, vai beijar na boca, vai adulterar, vai se prostituir e daqui a pouco vai estar vazio, não. Mas é uma alegria eterna, aonde você vai morar com Deus, andar em ruas que Apocalipse fala, ruas de ouro, mar de cristal, muro de jaspe. Isso para aqueles que escolherem viver com Cristo. Porém o anticristo está iludindo pessoas com festas banais e está trazendo o mundo para dentro da igreja, e muitos cristãos estão aceitando essa barganha por causa do dinheiro. É uma vergonhice dizer que não é pecado, dizer que o pecado, aleluia, glória a Deus, não tem nada a ver com carnaval, que é algo liberal. A gente sabe que dentro da palavra Deus condena. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Deus abomina certo tipo de pecado, como avareza, lascívia, porfia, idolatria, inimizade, contenda, ira, dissensão. Olha, contra essas coisas eu vos declaro: quem pratica não herdará o reino do céu. Porém, aquele que tem domínio próprio, longanimidade, benignidade, gozo, fé, temperança, amor, essas coisas eu vos declaro: quem pratica herdará o reino dos céus. Se você é praticante da palavra, não somente ouvinte, porque ouvir, aleluia, não é a mesma coisa de ser praticante. Ouvinte, existe milhares, você é um ouvinte. Agora, ser praticante é diferente. Praticante é aquele que recusa os prazeres da carne. Vamos curtir, vamos tomar uma cervejinha, porque não tem nada a ver, não é pecado, não, obrigado, eu não aceito isso. E Deus está dizendo algo para você em Gálatas 5,19, que a bebedice, os que praticam a bebedice, a glutonaria, não herdará o reino do céu. E a Bíblia é clara ao afirmar, apóstolo Paulo escreve que na igreja de Coríntios também tinha uma bagunça. Ela passava por um declive espiritual muito grande, por algo tão sinistro que havia na igreja de Coríntios, que o povo estava, aleluia, pecando, mas dentro do templo, dentro da igreja. A igreja, aleluia, não sou eu, é
um conjunto formado por pessoas que formam o corpo de Cristo. Seu corpo de Cristo é não fazer o que o mundo quer e não andar como o mundo quer que eu ande, como que eu pratico, como eu faço as coisas do mundo e digo que agrado a Deus. Pois bem, a palavra relata que aqueles que estão em cima do muro faz parte do inimigo, não tem parte com Deus. Pastor, tá ficando doido? Não, eu te provo na palavra. Glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus. A paz do Senhor para quem está assistindo. Vamos lá, Tiago 4,4. Eu já disse, mas o que chama atenção é Apocalipse. Sei bem as tuas obras, conheço bem o teu labor, sei que não é quente e nem frio, pois sei que é morno, e saiba que o morno vomitar-te-ei da minha própria boca. Acredita você ou não, meu irmão, não tem essa de meio termo, com Deus é ou não é. O carnaval é uma prática do diabo, aleluia. Nós vemos o bruxo, aleluia, glória a Deus, Malagueta, alertando e dizendo que ele tem medo, porque se abre portais e tá cheio de cristão dizendo que o carnaval é coisa de Deus. Cria vergonha na cara, bando de hipócrita, porque é algo que Deus abomina, aleluia. Sacrifício humano, aleluia, glória a Deus, adoração a Moloque, a Amon, pessoas que estão entregando a vida pro diabo por causa do dinheiro, por causa de riqueza, como pastor que foi fazer, aleluia, nada contra, mas foi fazer uma oferenda para Iemanjá e ainda fala para os irmãos não se escandalizar. Meu irmão, não se escandalize com o que eu vou falar não, mas esse pastor precisa criar vergonha na cara, porque de pastor ele só tem nome, nunca foi, nunca será, porque a palavra diz que surgirá falsas religiões, falsos profetas, aleluia, que enganaria muitos. Acredita você ou não, meu irmão, Jesus está voltando, aleluia. 2 Timóteo 3, leia que você vai entender. Mateus capítulo 24, aquele que estiver em cima dos montes não desça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus 24 ainda diz, ai das que estiverem grávidas, das que amamentam. Ele está dizendo de forma clara, o inferno é real, ele existe, cuidado, não vá para lá, não se perca no meio do caminho, sai da prostituição. Meu irmão, quantas pessoas estão viciadas em pornografia, meu irmão, quantas pessoas estão viciadas em jogo do tigrinho, está viciado, meu irmão, em jogos online, e Deus está alertando o povo, está destruindo família. Eu, pastor Rubinei, conheço pessoas, irmão, que olha, que Deus restituiu, Deus teve misericórdia e restituiu, porque a pessoa era milionária, mas perdeu tudo no jogo do tigrinho. Se fosse algo que fosse bênção para a tua vida, fosse algo que trouxesse paz para a tua vida, mas é algo que traz engano. Você começa ganhando, daqui a pouco perde, porque o diabo é assim, o que ele te dá com a mão, ele toma com as duas. Deus não, meu irmão, o que ele te dá com a mão, ele acrescenta com a outra. Se Deus abrir uma porta para você, meu irmão, não se preocupa, glória a Deus, porque ele garante. E se a porta não se abriu, fica tranquilo, porque ele é especialista. Ele vai abrir porta de honra, não porta de desonra. Não caia na lábia do diabo com oferendas que ele te oferece, coisa que ele te oferece, dizendo que vai abrir porta, que vai dar certo. Simpatias, paz do Senhor, que são feitas por cristão, que dizem que você que é cristão, mas está fazendo simpatia para segurar homem. Está fazendo simpatia, meu irmão, colocando pipoca atrás da porta. Eu vi crente entregando sacrifício, meu irmão, coisas de Cosme e Damião,
Quantas coisas, meu irmão, escandalosas eu vi. Eu parei de pregar fora, meu irmão, porque eu não aguentava mais. Pode deixar que eu vou orar. Eu não aguentava mais, meus irmãos. Que eu vi uma coisa, um dia eu vou pregar numa igreja muito grande, conhecida, dentro de Brasília. Algo terrível acontece, eu estava de joelho como de costume. O culto começa às 8 horas, eu chego às 6 para orar, de 6 às 8 de joelho. Mas nesse dia eu fiquei até 8h30 e Deus falou, levanta e veja. O pastor levanta. Uma oração pede para a igreja se colocar de pé. Porque os obreiros dele iam ministrar a Santa Ceia. Segura. Eu não tenho nada contra quem pratica. Mas o altar é santo. Não é lugar de carnalidade. Por isso, olha bem o que aconteceu com Ofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 2 e 3. Porque estava profanando o santuário. Quantos que estão profanando, meu irmão, o altar? Quando eu me coloco de pé, eu olho. Deus diz, grita para a multidão dizendo que eu não estou nesse meio. Eu levantei, gritei e pedi o silêncio de todos. Todos, silêncio. Deus manda dizer que ele não está nesse meio e que a espada dele desce aqui agora. E ele está mandando eu sacudir a poeira do meu pé. Porque ele não habita no meio do pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E estão profanando o que é sagrado. O profano está tomando conta do que é sagrado neste lugar. E a mão de Deus vai ser estendida sobre este lugar. E nesse dia, para minha surpresa, quem estava com o pão, ministrando o corpo de Cristo, e o outro que estava com o vinho ministrando, simbolizando o sangue de Cristo, era um casal. Já disse, não tenho nada contra. De homossexual. Tu não entendeu errado. Orando pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Mas pastor, Deus ama todos. Sim, concordo. Deus é amor, mas ele também é fogo. E ele abomina a prática do pecado. Ele abomina todo tipo de pecado e avareza. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Acredita você ou não, meu irmão. Dias depois, essa igreja se desfez. O pastor se revelou. Disse, meu irmão, que era pai de santo. Outros membros também se revelou junto com ele. Disse que era pai de santo, mas estava ministrando como se fosse cristão. E era entendido da palavra. Tentou debater, porém a autoridade de Deus estava sobre a minha vida, meu irmão. Não tenho medo de falar. O que Deus manda, eu falo. Se Deus mandar eu descer do altar, eu desço. E tá cheio, meu irmão, de prostitutos em cima do altar. Tá cheio de pessoas, meu irmão, com a vida, sua misericórdia em cima dos altares. Altar é lugar santo. Não é lugar de brincadeira. Microfone não é arma para indireta. Microfone, meu irmão, é instrumento para levar a palavra. Eu estou trazendo a mensagem para vocês, mas só eu e Deus sabe, meu irmão, quantas feridas estão abertas nas minhas costas. O que eu carrego, quantas ameaças eu recebo.
por estar trazendo a palavra. Se você for ver, meu irmão, meu TikTok, tem várias coisas, meu irmão, vídeo. Eu e minha família orando, desfazendo trabalhos. Pela misericórdia de Deus. Deus é amor, mas Ele é fogo. Ele está te despertando para orar. Ele está te chamando para o particular com Ele. Ele quer ter um encontro verdadeiro contigo. Ele quer sarar a sua alma. Ele quer curar a tua dor. Ele quer arrancar de dentro de você esse medo, essa angústia. Esse sentimento de que tem alguém do teu lado, de que tem alguém perto de você. Satanás, eu determino agora, sai dessa casa, sai de perto dessa mulher, em nome de Jesus. Está determinado a libertação dessa casa pelo poder que há no nome de Jesus. Quem crê, meu irmão, digita amém, pelo amor de Deus. Deus vai restituir teu lar. Deus vai restituir tua vida. Deus vai te entregar aquilo que o diabo te roubou. Deus vai abrir, meu irmão, seus olhos. Deus vai restituir, meu irmão, a tua história. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Deus vai expulsar, meu irmão, o que não é da vontade dele, o que não é verdade da tua vida, porque tem Judas que tem que participar da tua história. Judas tem que te trair para você ser moldado, para você aprender a perdoar, para você aprender, meu irmão, que o perdão ele sara, o perdão ele é transformador, ele é libertador. E no carnaval tu não vai aprender isso. Tu vai aprender, meu irmão, que adultério é normal, que prostituição é normal, que bebida é normal, que adorar deuses estranhos. Veja bem, meu irmão, que aquele cantor famoso, eu não sei nem o nome, abriu o carnaval, se eu não me engano, foi de Salvador, jogando um monte de oferenda. Quantas oferendas foi jogada? Tá explícito. A magia negra está explícita no Brasil. Vamos abrir nossos olhos. Nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Cadê os jovens? Cadê aqueles varão, aquelas varoas de guerra que não se curvam para o pecado? Abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Elevando picalabandergia, elevai de orreva súbria calabanderia naios terre forgia, oria calabandere fa súria, elebendergia labra calabaraios terre forgia nai. Sim, Jesus. Jesus está voltando e Ele está mostrando para os teus. Eu tive sonhos com arrebatamento. Tive sonho ontem de ontem que eu estava dentro da casa do Donald Trump por convite para entregar um recado. Ele me chamava para fazer um culto, mas ele dizia para mim chamar quem era os meus, que era próximo de mim. E eu chamava poucas pessoas. Era servido uma comida, um almoço. Esse almoço era servido em bandejas grandes. Essas bandejas eram 3. Uma tinha a cabeça de um bode. Outra tinha a cabeça de um porco. E outra bandeja tinha a cabeça de um búfalo. Dentro da cabeça do porco tinha várias fotos. Várias fotografias. E nós íamos tirando. Tinha uma doutora no sonho. E ela falava, sabe por que na cabeça?
Porque é onde o diabo vai desestruturar tudo. E a Bíblia diz: se tu tem que guardar alguma coisa, que guarde o teu coração. E eu ia tirando aquelas fotografias e orando para Deus desfazer o ritual que tinha sido feito. A gente de repente estava em outro cenário. Eu via cair do céu, meu irmão, bola como os de fogo. Eram muitas coisas que caíam do céu, bola como fogo. Porém eu entendia que não era bolas, que era a guerra que estava acontecendo nas regiões celestiais. Era principados caindo, demônios. Eu entendia que essa guerra não era minha, mas era do Senhor Jesus Cristo. Então a gente mudava. E Trump falava: começa a pregação. Eu falava: ainda não é a hora. Porque Deus ainda quer revelar ainda algo que está acontecendo. Profanação dentro do santuário, aonde Deus não permite de maneira nenhuma. Mudava. De repente ia se abrindo portas. E eu via, irmão, quando abria porta, uma porta bem grande, diferente, tinha uma luz, mas Deus não estava lá. Tinha muitos pastores, uma em específico, que estava fazendo um ritual em forma de oração, conhecida, muito conhecida. E tinha outro, muito conhecido, nas redes sociais, que muito breve a capa dele vai cair. Muito breve. Não vai demorar. Ele prega em live. Direto. Direto ele prega em live. E não é a primeira revelação que Deus me dá desse homem. E tá cheio de crente, meu irmão, pegando o carnezinho dele para pagar. Desigrejado, prega o que tu quer ouvir. Agora pergunta para ele se ele quer pregar o que Deus manda. Porque os falsos profetas surgiram. Eles já estão aqui, meu irmão, dizendo que o pecado não tem nada a ver, que não tem nada a ver pecar, que não tem nada a ver isso, aquilo outro, vaidade, lascívia. As irmãs cada dia mais apertadas dentro da igreja, que se der um peido rasga. Me perdoa a expressão. O pecado tomou conta. Os irmãos que não conseguem tirar o olhar por causa do desejo da carne. Jesus, meu irmão, está vendo tudo. 2 Coríntios 5, todos terão de prestar conta diante do tribunal de Cristo. Você está preparado para prestar conta? Jesus está batendo nas portas. Ele está dizendo: vinde a mim, filhinho de meu pai, e você encontrará descanso para a tua alma. Se eu falar nomes aqui, meu irmão, é até perigoso eu receber mais ameaça, porém eu digo, eu não tenho medo de nenhum. Pode me ameaçar, pode falar que vai fazer ritual, pode fazer o que você quiser contra a minha vida, porque eu sei quem cuida de mim é Deus. Não tenho medo de demônio, não tenho medo de ameaça, não tenho medo de ninguém. O meu medo é de perder minha salvação. E eu determino que eu, minha casa, minha família, a partir de hoje será liberta. Eu profetizo que eu, minha casa, tua família, nossa família serão libertas pelo sangue de Jesus Cristo. Mas entenda, há muitos pastores, muita liderança, que já entregou suas vidas, fez pacto com o diabo, por causa de mamon, por causa de dinheiro, por causa de riqueza, dos bens dessa terra. Poucos estão dando credibilidade para a verdade. Mas eu digo uma coisa:
Deus, meu irmão, revela algo grande, que a pedofilia, o pecado de prostituição, cada dia mais vai ser revelado e vai vir à tona. O que eu tô falando, escuta bem, vai vir à tona, porque Deus ele não mente. Se eu tiver algum pecado que Deus cobre de mim agora, se alguém tem prova contra a minha vida, pode falar agora, ou vai ganhar um processo pelo que tá falando. Viu? Venha cá, minha mulher, vem cá, minha esposa. Amor, vem aqui. Vou orar, Senhor José. Em nome de Jesus, sua vida vai ser colocada em ordem. Tem esposa. Tenho 4 filhas mulher. Minha esposa tá aqui. Tem algum mau testemunho, mulher? Não. Palhaçada? Agora tu sustenta, seu prostituto, que Deus vai te revelar. A tua capa vai cair. E não vai demorar não, viu? Não é palhaçada falar a verdade não, meu irmão. Palhaçada é esconder o pecado como você esconde. Entendeu? E Deus está à tona. Entendeu, meu irmão? Deus vai trazer à tona. Tu tá na mão de Deus. Tu tá na mão dele. Não é na minha, é na mão de Deus. E se eu sou pedófilo, Deus vai trazer meu pecado à tona. Agora você, meu irmão, vai vir o teu pecado à tona e não vai demorar, viu? Mostra a tua cara. Mostra a tua cara. Viu? Pastora do diabo não, meu irmão, é de Jesus, porque nós fomos consagrados no altar e temos vida com Deus. Para isso nós pagamos o preço. Jesus te ama e tem uma grande obra na tua vida. E eu te digo mais, essa vida de tristeza, essa vida de derrota que você carrega, irmão, só vai mudar quando você levantar a tua mão para Jesus. Sua vida só vai ser transformada quando você entregar a sua vida para Jesus. Porque tua vida, meu irmão, tá cada vez mais indo por água abaixo. E eu te digo mais, tem mais uma coisa. O diabo, ele te engana dizendo que tá tudo bem. E não some não. Porque eu ainda vou te ver por aqui e vou te provar que Deus vai tirar a tua capa. Vai vir à tona. Eu não tenho medo. Como eu falei de ameaça, pode vir. A tua capa vai cair. Viu? Seu pedófilo, prostituto, viciado em pornografia. Eu tô aqui para pregar a verdade, falar a verdade. Pode me desafiar quem quiser. Quem me conhece sabe da minha vida. Tenho altar e tenho vida com Deus. Tem uns irmãos que estão assistindo a live agora que me conhecem. Já fui acusado disso e quem me acusou levou processo. Vai ser mais um. Entendeu? Não tenho medo, pode continuar. Recebi a ameaça de um bruxo, quem é você? Entendeu? Perante Deus, não é nada. Jesus está às portas e bate. É palhaçada falar do pecado? É palhaçada falar da carnificina que está acontecendo? Crianças que estão sumindo? E a mídia está fazendo vista grossa? É palhaçada pregar contra pastores vagabundos que estão entregando a vida para o diabo, que estão fazendo tudo que o diabo quer, profanando o altar, profanando o santuário. É mentira? Se for mentira, que Deus me corrige agora. Agora, se for verdade, meu irmão, que Ele cobre de todos aqueles que estão se levantando contra. A vida com Deus não é brincadeira. Entenda uma coisa. Os olhos dele estão abertos. Minha esposa está aqui do meu lado. O olho dele está aberto para todos. O homem sumiu. Sumiu da live, o que me acusou. Mas eu tirei print. E vou dizer uma coisa. Deus, ele é tão lindo. Ele é tão fiel, meu irmão, que eu tenho um testemunho tão grande. Para te contar, meu irmão, eu era à toa. Eu não acreditava. Era traficante. Entendeu? Tem gente assistindo a live que conheceu a minha vida.
Mas eu não tenho medo de contar meu testemunho. Deus me mudou, me transformou. Tem 20 anos que eu sirvo a Deus, meu irmão. Tem 20 anos que eu sirvo a Cristo. Entendeu? Que Ele transformou minha vida. Tenho 4 filhas lindas. Para honra e glória de Jesus e vergonha de Satanás. Entendeu? Tenho 4 filhas lindas. O diabo perdeu mais essa. Porque eu vou falar a verdade. Nos últimos dias se levantarão homens egoístas como você que me acusou. Soberbo, presunçoso, enganador, mais amigo do prazer do que amigo de Deus. Profano. Entendeu, meu irmão? Jesus quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua história. Mas Ele não é invasor. Ele só vai mudar se você abrir o teu coração. Verdadeiramente. Sai da mentira. Sai da prostituição carnal. Que se diz servo de Deus. Se não está gostando da palavra, sai. Mas a palavra vai ser pregada. Na Nigéria, pessoas estão morrendo. Estão sendo enterradas vivas. Pastores enterrados vivos. Irmãos nossos cristãos. Enquanto muitos estão brincando, pulando carnaval. Enquanto muitos estão demonstrando para o diabo. Abrindo os braços e dizendo, vem, eu estou aqui. Pessoas estão morrendo no Irã. Por que é que você não fala disso? Pessoas estão morrendo na Coreia do Norte por ter uma Bíblia. Enquanto você pode ter uma Bíblia, aqui não tem. Ou tem, meu irmão. E fica aberta no Salmo 91. A página chega em marrom, meu irmão. Chega em marrom. Porque está aberta no Salmo 91. Não pega na Bíblia nem para ler. Tem um testemunho da minha vizinha. Minha vizinha. Passou 2 anos com óculos sumido. 2 anos. E um dia no culto o pastor pediu para ela abrir a Bíblia. Quando ela abriu a Bíblia, meu irmão, ela achou o óculos dela que estava perdido já tinha 2 anos. Agora diz a vergonha. Porque os cristãos de hoje, meu irmão, virou uma geração Nutella, não quer mais saber de ler a palavra. Tudo é rede social, tudo corre, meu irmão, para a mídia. Não tiram tempo para ler a palavra. Não tiram tempo para escutar que Jesus cura, salva, liberta. Para ler, meu irmão, tá aqui, olha. O cientista, meu irmão, que dedicou 40 anos da tua vida para escrever um livro dizendo que a Bíblia era mentira. Disse que em 3 meses escreveu o livro dizendo que a Bíblia era mentira. Ele leu a Bíblia todinha em 3 meses. E no 3º mês, sabe qual foi o livro que ele escreveu? A Bíblia é verdade. Não encontrei nada que comprovasse que está nesse livro é mentira. Tudo é verdade. Deus te abençoe, irmã Sônia. Deus vai mudar a tua vida também, Miguel. Ele está aqui para mudar a história. Eu estou pregando Bíblia, não estou pregando mentira não, meu irmão. História não, é verdade. Quer ver uma coisa? Pergunta pro teu filho, pra tua filha, quantos versículos da Bíblia ele conhece. Vai ficar calado, porque o filho chora, a mãe corre e entrega o celular. O pai corre e entrega o celular, não sabe nem o que é que o filho tá vendo. Jesus está mostrando para nossa geração o que é e o que não é. O que é verdade e o que não é. Entenda uma coisa. A verdade está sendo dita, exposta aqui agora. O diabo está enganando muitos que estão pulando lá, mas nós estamos aqui às 2 horas da manhã prestando atenção na palavra dele. Porque pessoas que estão me assistindo, meu irmão, tá com o coração ferido, com o coração cheio de lágrimas.
não consegue colocar para fora. O perdão cura. Libera o perdão que Deus vai curar a sua alma. Deus vai curar o seu coração. Libera o perdão. Libera, abre a tua boca. Tenha coragem, tenha atitude. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Eu não estou aqui pregando para ninguém pedindo Pix, não, meu irmão, porque tem um monte que só prega se você liberar o Pix. Já deixa o número Pix escrito. Eu estou aqui pregando para você a verdade. Mestre, qual é o caminho? Jesus responde, João 14. Não se turbe o vosso coração, ou não esteja ansioso o teu coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Celebre a calabandarabia, andere, façubre, calamandergia. Porque se não fosse isso, eu não vos teria dito: eu vou para o meu pai para vos preparar um lugar, porque onde eu estiver, vocês vão estar também. Mas, mestre, qual é o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ter relevassúria, a não ser por mim. Canto de calamaraster, que ela mandaraia. Ele é o único caminho que cura. Ele é o único caminho que salva. Eu era paralítico, não andava. Minha esposa viu. Está aqui do meu lado. O que o fisioterapeuta falou agora. Eu estava internado, meu irmão, de novembro a janeiro, 3 meses dentro do HRT. E o que foi, minha esposa? Que o fisioterapeuta falou sobre o milagre, sobre eu estar andando, dá testemunho. Ele falou que ele era um milagre, que não tinha como explicar o porquê que ele estava andando, porque ele foi o primeiro de muitos, né, que pela situação dele está andando hoje. E ele me perguntou: o que você fez? Qual Deus tu serve? Eu falei para ele: é o Deus vivo. Alguém cheio do Espírito Santo olhou para mim e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Eu levantei e saí andando. Hoje eu oro, meu irmão, por pessoas, elas são curadas, são transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Não sou eu que faço nada, é Jesus. Igrejas que estão lotadas de homens, mas vazias de Deus, porque aceita o pecado. Porque quem tem dízimo maior está no altar, quem não tem está lá embaixo. Não é valorizado, não é visto pelo homem, mas Deus te vê. Deus te conhece. Ele sabe do teu coração. Ele sabe da ansiedade que você tem. Se eles não te dão uma oportunidade lá dentro, prega nas ruas. O maior campo missionário de Jesus não foi o templo, não foi o altar, foi a sinagoga, as periferias de Jerusalém. E os maiores altares não era púlpito feito por mão de homem. Ele dizia para Pedro: prepara um barco e vamos comigo. E ia trazer o sermão para as pessoas. Hoje, os elite, que não sabe nem o que você precisa dentro da tua casa, quer entrar dentro da igreja de jatinho, de helicóptero, de avião, na Mercedes, na BMW, no carro importado. A sua mansão é a melhor. São alimentados porque quer ouvir o que quer, não o que Deus manda. E a minha Bíblia fala que sempre vai ter um ou outro para tentar tirar a tua distração. Neemias, quando estava erguendo os muros, reerguendo os muros de Jerusalém, a palavra foi essa. A palavra é essa.
Vinha alguém para tentar tirar a atenção e Neemias dava ordem. Não parem a obra. A ordem é para continuar. A palavra para você, Vinícius, é não para. Continua. Porque Deus sabe do sacrifício do teu coração. Se esforça, tem bom ânimo. Vai para a presença de Deus que Ele quer mudar a tua vida. Não deixa o diabo frustrar os teus sonhos. Não deixa Satanás parar o projeto que Deus começou na tua vida. Ele quer, meu irmão. Ele sente sede de ouvir a tua voz. Celebra calamando, bicalastergue, alabandergue, alamandaraia. Ribiela barassúria. Terra calabandergue, alabra calamando, binai. Oh, glória! Ele ainda tem algo grande para fazer na tua vida. Eleva a Súria, Labrandergue, Labracandarácia. Ele tem coisa forte para fazer na tua história. Vai vir Sambalat e Tobias para querer parar o que Deus começou, meu irmão. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,16. Pode deixar que eu vou orar por todos. Existe dois caminhos. A pior mentira de Satanás, a pior vergonha do diabo é pregar sobre o livre-arbítrio. Dizer que nós temos livre-arbítrio. Quem é escolhido não tem opção de escolha. Quem é escolhido, meu irmão, a única opção é servir a Cristo, único e suficiente Salvador. O diabo mente quando fala para você, meu irmão, que você tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio está levando muita gente para o inferno. Elevandergue, alamandaia, sergue, assim, Jesus. Oria calamande refácia. Elemintri que eleforgnai. O levanahai ostehe calama sorevanoia se. Condergnácia nai elevando que alamandori alamai ai 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 ai. Shinebe kala sobi kalabanderg alabandaia. Rebianaraga suri alablerg neite o sobi afai o se. Rimintri calefácia. O Espírito Santo de Deus, ele confronta o pecado. O Espírito Santo de Deus, ele confronta. Amém, meu irmão? Jesus te abençoe. Se ele pregasse e obedecesse, ele estava aqui no meu lugar. Assim como você. Se obedecesse, estava aqui. Não estava aí contando história não, Bill. Viu? Vou continuar a pregação. Ainda que você não queira. Jesus veio mudar a história. Davi foi com 16 anos de idade. Aliás, com 17. Mas teve o processo. 13 anos. 13 anos no processo. Para sentar no reino. Para governar Israel. Então não é nada. Na nossa hora. Não é nada no nosso tempo. É tudo na hora e no tempo de Deus. Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para plantar e tempo para colher. Há tempo para sorrir e tempo para chorar. Há tempo para tudo. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Os que estão afrontando, que Deus te abençoe. Mas vou continuar a palavra. Ela não parou por aqui não. Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Davi errou. Mas Deus enviou alguém para exortar Davi. Deus sempre vai enviar alguém, meu irmão, para te exortar. Deus sempre vai enviar alguém, meu irmão, para levantar você. Porque Deus, ele nunca usou profeta caído. Te provo na Bíblia.
Jeremias 18, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque vem sobre ti a luz e a glória de Deus vai descendo sobre ti. A palavra de Deus, meu irmão, que está dizendo, não sou eu. Elias estava dentro de uma caverna. Elias teve medo de uma mulher. Porém, Deus manda corvos levar pão para Elias. Daqui a pouco Deus manda, dá outra ordem, os anjos vai, leva pão e água e diz: come, porque grande e longa será a sua caminhada. Então não pense você que o diabo acabou com tua história, porque é apenas o começo dela. Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. Aonde tem um Davi, tem um Jonathan, e aonde tem um Jonathan, tem um Natan. Deus repreende a quem ele ama e aquele a quem ele quer bem. Palavra, não sou eu, é a Bíblia quem está dizendo. E ele está confrontando o pecado aqui hoje. Por isso que tem gente que não está gostando, meu irmão, e está me afrontando. Porque a verdade tem que ser dita. Doa quem doer. Passar a mão na cabeça, pregar salmo é fácil. Para arrecadar dinheiro é fácil. Pode deixar, irmão, que eu vou orar. Minha esposa está anotando, eu vou orar por cada pedido de oração. Deus vai mudar a história. Deus vai transformar, virar cativeiro. As portas já vai se abrir, Angel. Pode tomar posse. Em nome de Jesus. Eu profetizo que ainda essa semana vocês vão receber o telefonema da vitória. Toma posse. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Que Deus venha multiplicar a vida de cada um nessa noite. Que Deus venha realizar o sonho de cada um essa noite. Que sua vida seja repleta da glória de Deus. E que amanhã você esteja preparado para ouvir, porque tem mais. Maná gostoso do céu. E os que não gostou é melhor me excluir, porque vai passar a semana todinha ouvindo pregação. Viu? E dura, porque eu não vou alisar não. Viu? A palavra ela confronta, o Espírito Santo confronta o pecado. Quem massageia ego é coach, eu não sou coach não. Sou pastor de ovelha. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz. Paz do Senhor a todos. Até amanhã.